Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Que dia especial, né? Que o Senhor me concedeu para estar aqui na volta de um encontro, né? E como é lindo ver na entrada dos irmãos, das irmãs, quando entram na igreja, já estavam 3 dias buscando a Deus. Isso é algo que marca a vida da gente, com certeza marca a vida daqueles que participaram, né? E eu fico muito feliz mesmo. Irmãos, os jovens que pertencem a essa igreja, que são solteiros, levante a mão aqui, você, que pertence à igreja que são solteiros. Eu não vou fazer uma oração, não. Pode ficar tranquilo. Eu gostaria de chamar esses jovens para sentar aqui na frente, para sobrar espaço ali. Eu queria ficar perto dos jovens hoje, pode ser? Vem cá, irmãos, vamos sentar aqui no altar aqui. Pode sentar no altar, fiquem à vontade. Aí vai sobrar lugar para os visitantes sentarem ali no fundo ali. Amém? Todos os jovens aqui da ICV, cheguem aqui à frente, vamos ficar sentados aqui. Amém, glória a Deus. Aí os irmãos que estão em pé, vão procurando lugar, aí. Glória a Deus. Eu gostaria, se for possível, todos conseguirem sentar. Amém, irmãos. E aonde tem lugar agora, levante a mão novamente, irmãos. Aonde tem lugar, para os irmãos lá do fundo vir aqui para sentar ao lado de vocês. Amém? Então os irmãos que estão sem cadeira lá no fundo, por favor, se acheguem aqui. Se puder chamar os irmãos que estão lá na antessala, estão lá no saguão da igreja, se puder chamar os irmãos, fala que agora tem lugar para eles sentarem. Amém? Tem alguém ali na portaria, se puder chamar os irmãos que estão lá. Glória a Deus. Os que fizeram encontro hoje, as irmãs, estão aqui, levante a mão. Amém. Se as irmãs puderem vir na terça agora, na terça próxima, depois de amanhã, nós vamos estar novamente aqui. E eu gostaria de compartilhar uma palavra. O que vocês sentiram hoje, ou nesse encontro, vocês vão poder sentir sempre isso na vida de vocês. Vocês queriam isso, irmãs? Amém? Então vou compartilhar terça. Como você vai manter a chama acesa na sua vida, na sua caminhada aqui. Vocês hoje, a impressão assim que nós temos, vocês comeram um churrasco, um banquete espiritual. Só que por mais que a gente coma, como o irmão João fez um churrasco para mim hoje, glória a Deus, por mais que a gente coma bem, vai chegar uma hora no outro dia que a pessoa vai se sentir fome. No mundo espiritual, nós recebemos um banquete de Deus. Esse banquete impacta as nossas vidas, só que nós temos que aprender como manter a chama acesa. Então, terça-feira nós vamos estar falando um pouco sobre isso, como manter a chama acesa para o resto da nossa vida. Tem irmãos ali ainda na antessala, se não tiver cadeira, os irmãos puderem auxiliar ali, se eles quiserem vir para cá. Porque daí quando começar a ministração, eu gostaria que só um se movesse. O nome dele é Espírito Santo. As irmãs que têm bebês não tem nenhum problema. Se a criança chorar, não tem problema. Pode ficar à vontade, se a criança quiser sair, não tem problema. Mas os irmãos que puderem, nós vamos cessar a movimentação, que nós vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, eu acho que eu moro na Ásia, eu estava morando no Nepal. O Nepal é um pequeno país que fica entre a Índia e a China. O Nepal é conhecido por ter a maior montanha do mundo. Qual é o nome dela?
Everest, né? O Everest é uma montanha que fica no meio do Himalaia, né? Himalaia é a cordilheira de montanhas, as maiores montanhas do mundo. E ali nós servimos o Senhor, nós ainda continuamos com o trabalho ali. Nos 13 anos que nós vivemos ali, pela graça de Deus, nós conseguimos levantar 30 pastores para continuar a obra de Deus. No Nepal é um país perseguido, não é como aqui, irmãos. Um amigo meu, pastor nepalês, há 3 meses ele foi preso. Aí você pode perguntar, mas preso por quê? Ele roubou? Ele fez alguma coisa? Não, ele estava falando de Jesus para algumas pessoas. Depois de pouco tempo ele foi solto, ele vai responder em liberdade. Por que isso? Porque o Nepal é um país perseguido. Nós temos esta alegria de servir a Deus de portas abertas, mas outras nações da terra não têm. O Nepal tem 0,5% de cristão, o restante, coloca-se 99,5% dos habitantes lá do Nepal, eles são hindus, budistas e muçulmanos, mas a religião predominante é o hinduísmo. O hinduísmo é aquela religião que eles adoram tudo, menos o verdadeiro Deus. Só que pela graça de Deus, essas 30 igrejas estão estabelecidas. Eu saí e vim morar no Camboja, daqui a pouco eu vou prestar um relatório a essa igreja também, por que nós fomos ao Camboja. Mas o Camboja também é um país do Sudeste Asiático, que fica entre a Tailândia e o Vietnã. E, irmãos, é muito importante com que você venha à casa de Deus, você venha à igreja, para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho dito por onde eu tenho passado, que quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé é injetada em nós. Talvez você já orou para ter mais fé, só que se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus deixou uma chave específica para ter fé. Qual é a chave específica para ter fé? A Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você vai falar com a sua vizinha ou com o seu vizinho, eles não são motivados, não têm fé, só que daí você começa a observar, eles ouvem música sertaneja o dia inteiro. O que as músicas sertanejas falam? Traição, depressão, angústia. Aquilo entra no subconsciente da pessoa, e ela está cantando, porque a batida é legal, o som é maneiro, como diz os jovens, mas aquilo entra no subconsciente, a pessoa, ela fica alegre num breve momento, nas 4 paredes, ela fica triste. Por quê? O espírito dela não foi alimentado. Nós vamos ver nesta noite, irmãos, nós somos em 3, espírito, alma e corpo. O corpo, ele fica feliz se alimentando de comida, mas o espírito que nós temos também, ele não encontrará a felicidade se ele não estiver conectado com o Criador dele. Quem é o Criador de nós? Deus. A Bíblia diz que Deus é espírito. Olha que interessante. Abra comigo, se você puder, Romanos capítulo 8. Você vai conhecer um pouquinho mais o Espírito Santo nesta noite. Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos 8, 11. Amém? Se você perceber que alguém não está com Bíblia ao seu lado, compartilha com ela. Romanos capítulo 8, verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Irmãos, talvez a minha oração é que seja demistificado alguma coisa na sua mente. Muitas vezes nós falamos sobre o Espírito Santo.
Muitas pessoas que não conhecem o Espírito Santo, eles pensam que o Espírito Santo é uma força positiva, que o Espírito Santo é um Gasparzinho, é um fantasminha andando por aí. As pessoas não têm noção que o Espírito Santo é uma pessoa, e é Deus, ao mesmo tempo. Para você entender o papel de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eu vou te mostrar em poucos minutos. Irmãos, se você olhar na Bíblia, você vai ver a atuação dos três, como que é lindo. A Bíblia diz que os três são um. Então tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então nós começamos a ver, no começo da Bíblia, a atuação de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Os primeiros versículos falam isso. O Espírito Santo pairava, se movia sobre as águas. Eu começo a ver nos primeiros versículos da Bíblia, o Espírito Santo não está parado, ele está se movendo, no comecinho da Bíblia. Depois, irmãos, eu e você, nós sabemos que Deus colocou Adão e Eva para cuidar do jardim, só que, através do pecado, eles desobedeceram a ordem de Deus, eles pecaram, e eles perderam a autoridade que Jesus os deu, que Deus tinha dado a eles. Então nós vemos, irmãos, vocês entendem um pouquinho por que a mulher no Oriente Médio, ela não é valorizada. No Nepal, no país onde eu morei por 13 anos, você sabia que a nepalesa é proibida de fazer ultrassom quando ela fica grávida? Eu falei, mas por que isso? Irmãos, eu fiquei horrorizado, sabe por quê? A mulher na Ásia e no Oriente Médio não é valorizada. Se os pais souberem que a mulher está gerando uma menina, a maioria dos nepaleses matavam, abortavam. Irmãos, por que disso, irmãos? Porque o diabo detesta as mulheres. O diabo enganou a mulher primeiro do que o homem. Então lá na Ásia é proibido, no país onde eu morava, a mulher fazer ultrassom. Só quando nascer que vai saber o sexo do bebê. Aí você vê outros países do Oriente Médio, como eu já passei, no Irã ou outros lugares. Os homens, roupa normal, comendo comida. As mulheres com aquela burca, que não aparece nada no rosto. Comendo, elas tiram o pano preto da boca para comer. E num calor horrível do Oriente Médio. Escravizando. Agora você vai entender, aí chega no meu país, o Brasil, um país livre, as mulheres, vai ter propaganda de pneu, coloca a mulher seminua. As músicas que geram bastante ibope e audiência no Brasil, é quando chama a mulher de cachorrona, de lacraia, ou de tigrona, ou de tantas outras coisas, deturpando a imagem da mulher. Mas, irmãos, olha que lindo, irmãos. Olha o que Deus fez. Lá no começo da Bíblia, Satanás enganou a mulher. Só que Deus falou assim, olha, você enganou a mulher, Satanás, mas do ventre dela virá um que vai pisar na sua cabeça. Irmã, você tem que entender que a sua espécie, a sua raça, se fosse assim dizer, do ventre da mulher pisou o rei dos reis aqui na terra. Agora, por que os judeus lá em Israel não creram em Jesus como profeta, filho de Deus? Porque eles achavam que havia um profeta num disco voador caindo do céu. Só que, irmãos, nós temos que entender, o pecado veio por um homem, a salvação teria que vir por outro homem. O homem pecou, e Deus vem e salva? Não poderia funcionar. Deus trabalha com legalidades. Deus trabalha com princípios. Então, o que aconteceu? Deus, Ele viu que o homem caiu e pecou.
Agora, para resgatar a autoridade, teria que ter outro homem. Só que o homem não poderia nunca ter pecado. E a Bíblia diz assim, Ezequiel 22:30, busquei um homem para que estivesse na brecha, mas ninguém achei, todos pecaram. Eu fico imaginando essa hora, irmãos, quando Deus falou no céu, Jesus se levanta do trono e fala, Pai, eu vou descer lá. Eu sou Deus. Não sei como é ser um ser humano como eles, ter as necessidades fisiológicas como eles têm, mas eu desço. Então a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho. Então Jesus vem à terra, aí está, irmãos, um equívoco dos nossos irmãos da Igreja Católica. Eles falam que Maria é a mãe de Jesus, ela tem que ser venerada. Nós amamos a pessoa de Maria e temos que respeitar muito. Maria está no céu, mas nós temos que entender algo. O Filho de Deus, ele não poderia vir por uma cegonha ou por uma espaçonave, ele teria que vir pelo ventre de uma mulher. E Deus escolheu Maria, uma mulher cheia de graça, uma mulher temente a Deus, escolheu o ventre dela. Então Jesus veio como um homem comum à terra. Só que interessante, irmãos, que na Bíblia, tanto a Bíblia evangélica quanto a Bíblia católica, nunca você vai ver Jesus chamando Maria de mãe. Por quê? Jesus, ele era mal educado, um filho rebelde? Não. É porque Jesus e Maria sabia que ela foi somente o canal para Jesus vir aqui. Tanto é que na oração de Maria, na minha Bíblia e na sua Bíblia, Maria diz assim, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Oração na sua Bíblia está escrito assim, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Só que muitas pessoas começam a rezar, Santa Maria, Mãe de Deus. Errado, isso entristece Deus. Porque nós devemos respeito, mas não podemos adorá-la. Uma vez minha tia falou, mas Lu, ela é a nossa intermediadora. Eu falei, tia, vamos para a Bíblia, pegue a Bíblia da senhora. Então eu li. Há um só intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele foi a ponte. Então, irmãos, nós precisamos entender. Aí Jesus começou a crescer. E nós sabemos que ele veio com uma missão. Aos 30 anos ele foi batizado e aos 33 ele morreu. Só que enquanto ele estava caminhando com os discípulos, vocês vão entender por que eu estou falando do Espírito Santo. Quando ele estava caminhando com os discípulos, Jesus começou a operar milagres. Jesus começou a fazer muitas coisas. E um dia, Jesus falou que teria que partir para os céus. Depois da sua morte, teria que partir. Mas o que aconteceu? Jesus, ele disse para os seus discípulos, eu preciso ir para que o Espírito venha. Os discípulos não entenderam. Só que nós sabemos, depois da morte de Jesus, ele ficou aproximadamente 40 dias na terra, teve mais um contato com seus discípulos, depois ele subiu aos céus. Irmãos, o Espírito Santo subiu com Jesus. Jesus quis mostrar para os discípulos que ele tinha que subir para que o Espírito viesse. Por quê? Porque todo o poder e plenitude do Espírito Santo estava em Jesus. Todo o poder do Espírito Santo estava em Jesus. Quem era o apóstolo que dava mais bola fora? Pedro. Pedro, olha, se é tu, manda que eu vá aí. Ok, vem Pedro, ande sobre as águas. Ele começa a andar, daqui a pouco começa a bater o vento, ele fala assim, eu estou andando sobre as águas. Se não for Jesus, eu estou frito. Eu acho que ele pensou assim. Quando ele pensou, começou a se afundar. Houve dúvida. Só que ele andou sobre as águas. Daqui a pouco ele caminhou 3 anos com Jesus. Daqui a pouco ele pega a espada, corta a orelha lá do soldado. Daqui a pouco
ele negou a Jesus. Agora eu fico imaginando, irmãos, você tem que conhecer o poder do Espírito Santo. Eu imagino Jesus um dia caminhando por Pedro e falando assim: olha, ele dá tanta bola fora, mas é porque ele está caminhando somente ao meu lado. Um dia, quando eu chegar aos céus, eu voltarei à terra através do Espírito. Ele não caminhará mais ao meu lado, porque eu vou caminhar dentro dele. E ele nunca mais será o mesmo. Irmãos, então agora Jesus chega aos céus. A Bíblia diz, Hebreus diz que Jesus chega aos céus e senta à direita de Deus. A Bíblia diz que Jesus se assentou. Por que ele se assentou? Ele pega a autoridade que antes o diabo tinha pego de Adão e Eva. Jesus, através da sua morte na cruz, resgatou a autoridade. Agora a autoridade Jesus entregou para quem? Para a noiva dele, que é a igreja do Senhor Jesus. Sou eu e você. Aí, irmãos, agora ele está no céu. Então você vê Jesus cumprindo o seu papel. Só que quando Jesus chega aos céus, Pedro, os apóstolos se reúnem em Jerusalém e eles falam: olha, vamos nos juntar, porque Jesus falou que o Espírito vai vir. Eles não sabiam direito o que era isso, irmãos. E eles ficaram ali contando os testemunhos. Eu imagino a reunião ali, depois que Jesus subiu. Eu fico imaginando Pedro pegando o microfone, um chure, e falando: tem alguém aqui que quer contar um testemunho? E daqui a pouco levanta lá uma mulher. O pessoal olha para ela. Olha essa mulher, como que ela anda normal. Daqui a pouco, a paz de Deus, igreja. Os irmãos estavam no fogo, glória a Deus. Daqui a pouco ela fala: olha, eu estava 12 anos enferma. As irmãs sabem o que é se menstruar com 5 dias. A mulher estava 12 anos, praticamente nesse período. Ela já não tinha mais força, ela se rastejava. Mas um dia, eu toquei no manto de Jesus, e ele me curou. E a igreja: glória a Deus! Pois não, pastor Pedro, pega aqui o microfone. Pastor Pedro, tem mais aqui um testemunho? Aí chegava outro: olha, eu sou Lázaro, já estava 4 dias morto. E Jesus chegou e com um toque, com uma palavra, ele me ressuscitou. E os irmãos vibravam. Daqui a pouco vinha Talita, uma menininha de 12 anos. Olha, eu estava morta. E Jesus foi em casa e ele me ressuscitou. E foi acontecendo os testemunhos, irmãos. E nisso lá no céu, irmãos, eu fico imaginando a festa nos céus, porque Jesus foi coroado. Irmãos, Jesus, ele deixou o seu trono, a sua coroa, para vir aqui na terra, para ser humilhado pelo homem, pela sua própria criatura. Só que, irmãos, o diabo, ele quis parar, ele quis matar Jesus quando era pequenininho, porque os reis falaram: o rei nasceu. Os magos falaram: o rei nasceu, vamos lá. Tentaram matar Jesus de todas as formas, mas quando Jesus está na cruz, irmãos, ele pegou toda a autoridade e ele entregou para a igreja. Só que, irmãos, aí está aquele culto maravilhoso ali, da igreja primitiva. Daqui a pouco Deus olha do trono para o Espírito Santo e fala: Espírito Santo, agora é sua vez, desça sobre eles, e eles nunca mais serão os mesmos. As irmãs que vieram do encontro, talvez algumas de vocês chegaram armadas, espertas, e depois o coração de vocês foi amolecendo. Sabe o que é isso? Vocês foram sentindo a presença de Deus. Olha o que aconteceu. Eles estavam aqui embaixo testemunhando, e o Espírito Santo sai do céu. Em fração de milésimos de segundo,
o Espírito Santo chega à terra novamente. Só que antes ele chegava com a missão de estar 100% em uma pessoa só, que era Jesus. Agora a missão dele é se multiplicar em cada coração que se arrepender e pedir ajuda dele, ele vai estar dentro de você. Só que daí, eles estão aqui cantando, adorando a Deus, e começa a vir um som diferente. E um começa a olhar para o outro, eles não começam a entender nada. O Espírito Santo, irmãos, chega à terra e começa a incendiar aqueles corações. Irmãos, sabe o que eu quero te dizer? É que ele nunca mais voltou aos céus. Ele está aqui nesta noite. O dia que ele voltar, é quando ele vai levar a igreja para o encontro com Jesus nos céus. Mas o que eu quero te mostrar? É que Paulo teve essa grande revelação. Ele diz: o mesmo Espírito que levantou Jesus habita em vós. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia diz assim, ó: enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo. Então nós precisamos estar conectados com Deus, porque aí você não vai entrar em uma religião. Para vocês que estão aqui nesta noite, não sei se você já entrou nessa igreja, ou se você frequenta alguma igreja, eu quero te dizer, a religião encurva o homem. A religião faz com que o homem se frustre, mas a presença, mas o caminhar com o Espírito Santo vai te renovar todos os dias. Só que às vezes não é fácil. Por isso que o Espírito Santo será o nosso consolador. Nós vamos enfrentar desafios, irmãos, mas o Espírito Santo é uma pessoa, e ele está aqui nesta noite. A Bíblia diz, olha só, em Atos capítulo 13, verso 2, a Bíblia diz: o Espírito Santo disse na igreja: separai-me Paulo e Barnabé para a obra agora. Quem sabe o Espírito Santo chame você nesta noite para ser um representante do Espírito, para ser um representante de Jesus. Então nós temos que entender, irmãos, quando nós temos um relacionamento com Deus, Ele vai começar a te usar. E coisas que a gente jamais imaginaria que poderíamos fazer, nós vamos começar a fazer em Deus, porque Deus é poder. Então nós temos que entender que onde estamos, o Espírito Santo está em nós. Você, quando tem aliança com Deus, Ele vai ter com você. Só que nós precisamos entender, irmãos, esse tipo de ministração você não vai ouvir na internet. Na internet você só está ouvindo que Jesus te ama, que você é 10, que você é tudo. Irmãos, Jesus nos ama, mas nós precisamos entender que sem santidade ninguém verá Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos viver uma vida com Deus. Quando eu me converti aos 11 anos de idade, irmão, o pastor falava: não pode fazer isso, não pode falar aquilo. Só que eu já falava muito palavrão, eu já fazia coisa. Eu comecei com 11 anos a beber e a fumar. Então quando eu entrei na igreja, eu era muito feliz por estar dentro da igreja. O meu pai tinha sido transformado por Deus. Meu pai era um homem muito mau. Só que era tanto de não pode, não pode, não pode, que me assustou um pouco. Depois eu comecei a caminhar com Jesus, eu vi: ei jovem, Deus não quer te proibir das drogas. Deus não quer te proibir de tomar bebida alcoólica. Eu lembro uma vez que eu estava dentro de um ônibus, e tinha uma moça ao meu lado, e eu comecei a falar de Jesus para ela. E ela falou para mim assim: olha, eu até queria ir na igreja evangélica, mas lá eles proíbem de beber. Eu falei: na minha não. Ela falou: é sério? Então você não é crente? Eu falei: não, eu sou. Não, porque crente proíbe de beber. Não pode beber minha cervejinha, não pode beber meu uísquezinho. Eu falei: não, na minha, o Deus que eu sirvo não te proíbe. Ela falou: e cigarro pode? Eu falei: também, Deus não proíbe de fumar. Aí ela falou:
Você está brincando com a minha cara, você não é crente coisa nenhuma. Você deve ser desses crentes safados que vai na igreja, mas não congrega, não faz nada, você só vai na igreja. Aí eu comecei a rir, eu falei assim, ó, não fala isso, eu sou um cristão, eu procuro ser um cristão na presença de Deus, mas eu vou te explicar, você fez a pergunta errada. O Deus que eu sirvo, Ele nunca me proibiu de beber, Ele me libertou da bebida. Quando você conhece a graça, ela superabunda tudo. O Deus que eu sirvo não me proíbe de prostituir, Ele me liberta da prostituição. Ele não me proíbe de usar drogas, Ele me liberta das drogas. Então, nós precisamos entender, quando você começa a caminhar com o Espírito Santo, não vai ser um fardo. Fardo, sabe o que é? Eu estava vindo de carro com a minha esposa, passei em frente de um bar, tinha um karaokê, as pessoas dançando, aquilo lá é fardo. Sabe por quê? O espírito delas vão estar se alimentando de lixo, daqui a pouco elas vão com enxaqueca para casa, só que no dia de amanhã tem que estar cedo no serviço, com dor de cabeça, gastar o dinheiro lá. Eles tiram sarro de nós que entregamos 10% a Deus, mas o diabo tira 30%, 50% nas bebidas, nos karaokês, na prostituição. Então nós não estamos aqui obrigados, nós damos porque amamos a Deus e queremos que a obra se expanda. Então nós temos que entender que quando você caminha num nível com o Espírito Santo ao seu lado, você já não é mais um qualquer, porque o Espírito que levantou Jesus está aqui dentro. E você não está mais sozinho. Olha o que aconteceu, irmãos. Eu creio que eu já contei isso aqui em outras oportunidades. Eu cheguei uma vez, eu estava na fronteira da Índia. Fiz um treinamento com os pastores, peguei um ônibus, fui para outra cidade no interior da Índia, no interior do Nepal. Irmãos, para quem conhece o Nepal, sabe que 8, 9 da noite já não tem mais ninguém quase na rua, porque não tem a vida noturna que tem o Brasil. Na Ásia eles dormem muito cedo. Só que o ônibus quebrou e eu cheguei atrasado em uma cidade, era meia-noite. E eu desci com a minha mochila, e eu falei, aonde eu vou encontrar hotel essa hora aqui nessa cidade? Eu comecei a andar na rua, no centro da cidade, não tinha uma viva alma, nem polícia, não tinha nada. Daqui a pouco eu viro uma esquina, tem um homem no meio da rua, parado, e um cabelo enorme. E eu olhei e falei, tem um hotel, mas é depois desse homem, eu vou ter que passar perto. Mas meia-noite, o que ele quer? Eu falei, ok. Aí a adrenalina já fica 1000, né? Você fala, meu cadastro está amarrado, se precisar correr, né? Tá. Aí, eu peguei e comecei a andar. E ele estava no meio da rua, assim, parado. E eu estava vindo de lá, pela calçada. Quando eu fui chegando perto, irmãos, esse cara saiu do meio da rua e foi para me trancar, para entrar na minha frente. Irmãos, aí eu já pensei em tudo. Por que eu tenho que contar isso? Porque as pessoas pensam, nossa, o missionário é corajoso. Não, irmãos, eu aprendi que coragem não é ausência do medo, é domínio sobre o medo. Mas muitas vezes a gente esquece que o Rei dos Reis está conosco. Mas olha o que aconteceu. Quando ele saiu do lugar, ele foi em minha direção. Irmãos, minha adrenalina foi a 1000, irmãos. E aí eu falei, o que esse cara vai fazer, cara? Será que ele vai querer assaltar, vai pedir dinheiro, alguma coisa? Não sei. Irmãos, perante Deus, quando esse homem, eu estava passando aqui, quando esse homem chegou ao meu lado, que eu não poderia mais passar, que ele me trancou na calçada, quando ele levantou os olhos e olhou para mim, ele falou 3 vezes a mesma palavra. Ele olhou para os meus olhos e ele falou ainda em inglês, para me entender. Ele falou, Jesus, e deu um passo para trás. Ele falou de novo, Jesus, deu um passo para trás. Jesus deu o 3º passo e saiu. Irmão, você não tem noção, irmãos, eu comecei a procurar. E eu falei, ele viu, o demônio que estava nele, viu Jesus em mim. Mas, irmãos, aí eu cresci, eu fiz assim, ó. O que você quer?
A Bíblia diz que Jesus é o primogênito, irmão primogênito, então ele é meu irmão mais velho. Deu vontade de falar, o que foi? Você viu meu irmão mais velho? Vem aqui. Volta aqui, covarde. E eu tremendo, né? Irmãos, mas depois daquela experiência, eu entendi, irmãos, que quando você tem aliança com Deus e não com a religião, onde você estiver, Ele vai estar ao seu lado. Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha. Quando o rei foi ver, não tinha mais 3, tinha 4. Por quê? Ali não era anjo. Tinha muitas manifestações de anjos no Velho Testamento. Mas ali é muito lindo, irmãos. Ali Jesus falou assim, 3 jovens. Onde estão os jovens? Aquela época, ainda o rei falou, vamos aquecer a fornalha 7 vezes mais. Sabe o que é isso? Pressão psicológica. Mas 3 jovens falaram, nós não nos prostramos perante esse Deus. Onde estão os jovens dessa geração? Onde estão os Sadraques, os Mesaques, os Abidnegos? Porque quando Deus vê que um jovem não se curva perante esse lixo de coisas hoje, sabe o que vai acontecer, irmãos? Deus desce. E aí quando eles olham lá, não tinha mais 3, tinha 4. Era o próprio Jesus, de mãos dadas. Porque Jesus diz lá no Novo Testamento, onde estiver 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Só que nós precisamos compreender, irmãos, que nós precisamos viver uma vida na presença de Deus. Por isso que a igreja nos ajuda. Quando você vem à igreja, você tem a comunhão, você ouve a palavra. Deus, Ele muitas vezes nos confronta. Nós precisamos ser confrontados para que haja mudança. Exemplo, eu vi uma foto de um pastor esses dias com o Neymar. E aí o pastor falou, está aqui um príncipe. Não, ele não é príncipe, príncipe era o pastor. Príncipe é você que serve a Deus. O Neymar é um promíscuo, é um prostituto. Mas porque ele é bom de bola. Entenderam? Olha que eu sou fã do Neymar e gosto muito de futebol. Mas nós precisamos entender, isso me assusta. Porque a igreja vai olhar, Deus vai olhar, filho. Ele está perdido. Ele paga a prostituta do Brasil para ir lá em Paris. Isso é o que nós ficamos sabendo. Fora nas 4 paredes, o que esse rapaz fala? Ele está perdido na promiscuidade. Se ele morresse hoje, ele ia para o inferno. Só que daí Deus permite um filho dele chegar até esses homens. Esses filhos de Deus tinham que falar, Neymar, Jesus te ama, mas sem santidade ninguém verá Deus. Pare com esta vida, Jesus quer você nos caminhos dele. Esta fama é passageira, mas o inferno é eterno. Então, resolva escolher Jesus. A Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Mas não, encontra o rapaz e olha e fala, você é o cara. Não é, irmãos. Nós precisamos entender que quem tem aliança com Deus e os que perseverarem até o fim, que vão receber a eternidade. E eu vou orar no final dessa ministração, eu quero orar por você. Depois, para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Porque, irmãos, nós precisamos entender que Deus quer nos usar. Eu gostaria de agora contar para vocês, para que vocês conheçam do trabalho lá do Camboja, de alguma das crianças que essa igreja tem apoiado. Vocês viram um vídeo das crianças recebendo uma cama, essa igreja aqui do Oma Beliche, lembra? Vocês assistiram esse vídeo? Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês como estão as crianças e qual que é o nosso objetivo ali no Camboja. Para você que não tem noção, irmãos, o Camboja, eu expliquei hoje pela manhã, o Brasil tem pedofilia, o Brasil tem escravo sexual infantil, infelizmente isso acontece,
Mas no Camboja parece que o diabo aculturou isso. Parece que impregnou na cultura, porque uma vez um pai vendeu a filha a troco de um cabrito. Vendeu, irmãos. É um negócio do outro mundo, nós não conseguimos entender. A Record aqui do Brasil foi no interior do Camboja, fez uma matéria. E a repórter fez uma simulação. A repórter tentou comprar uma das cambojanas. E aí, sabe o que o pai disse para a repórter? Ok, eu te dou. A menina de 8 anos entendeu, começou a chorar. Só que depois o pai mudou de ideia. Na reportagem, eu vi essa reportagem, ele falou, ok, se você quiser dar $50, $80, ok, pode levar. A menininha começou a chorar, a repórter se comoveu, foi lá e abraçou a menininha, falou, filha, nós não vamos te levar. O que acontece lá, irmãos? A pobreza é muito grande. E as mulheres não são valorizadas, mas nós sabemos o que Jesus fez pelas mulheres, o que Jesus quer fazer com as nossas mulheres nesta geração. O diabo rebaixou a mulher, o mundo rebaixou a imagem da mulher, mas Jesus sempre coloca ela para cima, como uma princesa do Senhor. Só que, irmãos, nós tínhamos assumido esse trabalho em 2015, só que eu já conheci o Camboja, é muito calor, e eu não gostava de trabalhar com crianças. O nosso trabalho é com igrejas, povos não alcançados, a igreja perseguida, aonde que a gente já estava no Vietnã, no Laos, em Mianmar, alguns países trabalhando com igrejas. Só que daí esse trabalho chegou até nós, eu tentei correr, mas não consegui. Então assumimos esse trabalho no Camboja, tinha 18 meninas na casa. Depois a missionária que estava no Camboja veio para o Brasil. Aí em 2016 eu enviei um casal de brasileiros para o Camboja. Então eu ia continuar no Nepal, ter meu trabalho normal. Só que aí esse casal o ano passado precisava voltar para o Brasil para pegar uns meses de férias. Foi daí então que eu conversei com os pais da Andressa, conversamos com a Andressa e com o Igor, e eles aceitaram o desafio de passar 5 meses no Camboja, até esse casal que estava lá, ficar um tempinho aqui e voltar para o Camboja. Então comigo estava tudo tranquilo, estava apoiando, essa igreja aqui estava apoiando de uma forma muito linda o trabalho no Camboja. Só que aí, eu creio que foi agosto, eu fui lá, saí do Nepal, eu fui visitar o Igor e a Andressa. E eu chego lá, irmãos, eu me deparo com um choque, porque o Igor e a Andressa disse, pastor, aquelas 18 meninas tinham ido embora, que não era do tempo do Igor e da Andressa, mas agora o casal de brasileiro tinha pego outras 9, e essas 9 crianças não queriam ficar na casa, queriam ir embora. Irmãos, essas crianças comem grilo, cobra, cachorro, gato, tudo que você imaginar, sapo, tudo lá no vilarejo. Aí você traz para uma casa, procura dar um futuro, uma comida, procura ajudá-los, e eles não querem ficar na casa. Mas eu sabia, e eu entendi, e eu ainda conversando com o Igor, eu falei assim, não, eu entendi, eu vou vir para cá. Eu estava correndo do trabalho, já tinha 3 anos, e eu sabia que Deus não terceiriza o que Ele pediu para você fazer. Prova disso está em Jonas. Deus falou, Jonas, vai para Nínive. Ele falou, não vou. Deus falou, eu mudo as circunstâncias, mas que você vai. 3 dias depois, no ventre do peixe, ele mudou de ideia. Você conhece a história? Quem que não muda? 3 dias. No fundo do mar e ainda dentro de um... Imagina o ambiente lá, será que ele meditou? Irmãos, só que olha aqui agora, essa igreja apoiando, outras igrejas apoiando, tinha agora 9 novas crianças, e elas não querem ficar. Então entendi, eu falei, Deus, eu vou vir para cá, e eu vou trazer a minha família, nós vamos morar aqui. E as crianças já queriam até ir embora antes da gente chegar. Eu lembro um dia que eu falei, cadê a Andressa?
Cadê a Andressa? Está por aí, né? Está ali. Eu falei assim, estava conversando com a Andressa, eu falei, não, só espere a gente chegar. Porque eu sabia que quando a gente chegasse, elas não iam mais, porque eu estava entrando no propósito de Deus. Irmãos, e de poucos meses para cá, nós mudamos para uma casa maior. Foi aí que nós precisávamos de novas beliches, e essa igreja doou aqui. Eu quero agradecer pessoalmente essa igreja pelo carinho. Essa igreja fez, o pastor Fábio, há 2 anos atrás, deu o próprio carro dele, para que a gente comprasse uma van. Eu sei que os irmãos depois se empenharam para fazer um bazar, para juntar mais dinheiro. Parece que a pastora Raquel estava à frente desse trabalho. A pastora Raquel está aqui? Ela estava à frente, está ali, né, ali fora. Ela estava à frente para arrecadar mais fundos, para nós comprarmos uma van. Então, essa igreja estava muito envolvida com o Camboja. Irmãos, e de poucos meses para cá, tinha 9 crianças. E aí, quando nós chegamos, elas aquietaram a alma delas, porque eu sabia que o problema era eu que estava correndo, porque eu nunca gostei do calor. Eu já conheci o Camboja há 12 anos, eu nunca imaginei. Eu estava discipulando pastores grandes, agora eu estou lá com crianças. Eu sabia que isso ia mexer muito comigo, que era algo que eu nunca tinha feito. E aí, janeiro desse ano, eu não sei como é que foi o começo do seu ano, mas o começo de janeiro, irmãos, nós estávamos precisando de muitos recursos para casa. Por quê? Eu não fico pedindo, eu não fico lembrando as igrejas, mas eu coloco na presença de Deus. Então eu fui orar, em janeiro eu comecei orando, Deus me manda mais recursos, eu preciso melhorar a vida dessas crianças. Aí Deus mandou mais 6 meninas. Você dá risada, porque pimenta no olho dos outros é refresco. Eu levei um susto. Vocês vão ver essas meninas que chegaram agora. Daqui a pouco eu vou mostrar a foto delas. E eu fiquei pensando assim, ó, será que eu ofendi a Deus? Eu pedi algo, eu pedi dinheiro, Ele me mandou vidas. E eu entendi, eu falei, olha Deus, eu sei que eu quero caminhar um nível diferente de fé, mas às vezes não é fácil, o Senhor tem que ter paciência comigo. 6 de uma vez é muito. Mas irmãos, interessante que eu quero com a minha esposa, nós queremos viver um nível de fé. E nós pela fé pegamos essas 6 meninas. E irmãos, quando você começa a ver algumas coisas, quando você começa Deus fazendo, você começa a ver Deus ministrando no coração dessas crianças. Mas eu enfrentei uma dificuldade em ficar lá enorme, irmãos. Um calor insuportável, acabava a luz, aí não dava para ficar dentro de casa. Sendo que eu já sofri com um problema de luz lá no Nepal. Só que no Nepal, o país é frio. Então, no frio, sem luz, não tem nenhum problema. Só que, irmãos, eu fui enfrentando muitas coisas aqui dentro. Então, eu tive que me esforçar em continuar orando, jejuando, clamando a Deus. Mas daí eu comecei a ver algumas coisas na vida dessas crianças. Eu quero mostrar aqui algumas fotos aqui. E eu vou explicar rapidamente aqui sobre algumas crianças, para você entender um pouquinho melhor. Essa daqui é a Teri. A Teri tem 10 anos de idade, irmão. Irmão, essa menininha é muito bonitinha, ela é muito especial. Irmãos, um dia eu sentei com ela, falei assim, Teri, vamos ver aqui, o que você já comeu na vida, lá no vilarejo? Ela começou falando, quase que eu vomitei. Irmãos, vocês não têm noção. Ela falou, eu já comi cobra, já comi cachorro. Eu falei, até cachorro, Teri? Comi cachorro. Para vocês entenderem, irmãos, o Camboja, o Vietnã, há 40 anos atrás, foram devastados por uma guerra. Então, nesta época, teve muita fome. Então, tudo que era vivo, de animal, de inseto, eles começaram a comer. Nisso, virou cultura. Pai passou para filho. Então, eles comem grilo como se come pipoca. Mas ainda continuo com a pipoca. E nunca comi grilo, irmãos, e não pretendo comer. Mas a Teri foi falando essas coisas. Aí, irmãos, eu fui
ver a história da Teri. A Teri perdeu a mãe abandonou a Teri com 6 anos de idade. E aí ela começou a ser tipo a mulher da casa. Irmãos, 6 anos de idade, irmãos, é a idade de brincar, é a idade de começar a estudar. A Teri daí veio para casa, para Hope Foundation. Nós colocamos esse nome em 2015, por que Hope Foundation? Nós temos que registrar esse nome perante o governo, então o nome tem que ser em inglês. Então significa Fundação Esperança, porque essas crianças não têm esperança, nós queremos dar esperança para elas. Quem que batizou ela? O Igor e a Andressa batizaram a Teri, não batizaram? Irmãos, a Teri agora com 10 anos, ela já está na casa lá, já tem mais de 1 ano, ela foi batizada, e hoje, eu falo, ela só tem que fazer 2 coisas, estudar e brincar, porque aqueles anos que iam ser roubados da juventude dela, Jesus entrou na vida da Teri, e hoje ela vai na igreja feliz, está conhecendo a Jesus, e ela é muito especial, vocês não têm noção, irmãos. A próxima foto, essa daqui é a Panete. Irmãos, essa menina está sorrindo, vocês percebem? Esse aqui é o máximo dela quase, porque o Igor e a Andressa estão aqui, estão de prova. Que menina difícil, irmãos. Irmãos, sabe assim, uma adolescente rebelde, assim, cheio de feridas, que sempre estava brigando, nada estava bom, cara ruim. Aí eu chego lá. Irmãos, tentei me aproximar, ela se afasta. Um dia eu estava brincando com as meninas, que todos eles brincam muito, eu estava brincando, eu batia assim na mão e fazia assim, fui fazendo uma por uma, cheguei na Panete, fui bater na mão dela, ela me deixou no vácuo. E tem outra, ela não deu uma risadinha assim, ela me deixou no vácuo, fechou a cara e saiu. Irmãos, eu fiquei com uma raiva. Eu não posso chegar e falar assim, irmãos, aí o amor de Jesus me invadiu. E eu falei para ela, filha, que lindo isso que você fez, filha. Não, irmãos, eu fiquei na carne com ela. Aí eu pensei, o que essa menina pensa que é? A Kate Middleton, a princesa da Inglaterra? Eu não falei, eu pensei, irmãos. Aqui eu estou revelando o que eu pensei para vocês. Aí, irmãos, a Andressa vem e fala, Luciano, descobrimos que a Panete e a Panite, olha, até poderia ser dupla sertaneja aqui no Brasil. Panete e Panite. Luciano, as 2 irmãs viveram mudando de orfanato, ninguém quis as 2. De tão difícil que elas são de conviver. Aí isso mexeu comigo, irmãos, porque são adolescentes. E eu pensei assim, ok, então eu vou fazer o que a Bíblia diz, né? Em seus passos o que estaria Jesus, tem esse livro. Então, eu vou fazer o que a Bíblia diz, rebata o mal com o bem. Aí, irmãos, nós começamos a ter relacionamento, resumindo. Elas não sabiam o dia do aniversário delas, a Andressa fez uma data fictícia, aí escolheu o dia, chegou o aniversário da Panete. Elas nunca tiveram isso. Eu creio que o Igor e a Andressa fizeram algumas festinhas lá para elas, não sei, né? Só sei, irmãos, que quando a Panete chegou da escola, estava um cenário preparado só para ela, para o aniversário dela. Ela não sabia se ria ou se chorava. O sentimento dela foi muito diferente, irmãos. Aí nós tiramos essa foto, eu e a minha esposa. Aí eu pensei assim, eu não queria esse trabalho, eu queria só trabalhar com igrejas, com pastores, com gente grande, mas já que eu estou, e o duro, irmãos, que elas começaram a chamar o de pai. Aí eu falei, agora lascou tudo. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Eu estou quase 14 anos no campo, eu estava começando a me programar, irmãos, 15 anos voltar para o Brasil. Vocês não têm noção como é que eu gostava de pastorear no Brasil. Vocês não têm noção como é que eu amo a minha pátria. Mas aí eu fui para lá, irmãos. A princípio eu iria ficar 1 ano lá no Camboja, até ir outro casal, treiná-los para ficar com as crianças. Mas aí eles viram a Rebeca me chamando de papai. Aí eles começaram a me chamar de papai. Aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou embora agora? Como é que eu vou, irmãos? Só que daí eu pensei, já que eu estou aqui, eu não vou viver uma farsa.
Então Deus me colocou para ser pai delas, então eu vou fazer o que eu faço com a Rebeca. Aí eu fui e comprei um presente para ela. Olha o presente que ela ganhou, a próxima foto, ó. Um ursão grande, irmãos, grande. E aí ela ficou muito feliz, irmãos. Resumindo sobre a Panete, aquela que me deixou no vácuo. Olha o que aconteceu. Eu tive que vir ao Brasil primeiro com a minha esposa, então minha esposa e as crianças se reuniram para orar por mim. A Panete ficou num canto chorando. E eu pensei, por que ela está chorando? Fomos perguntar, ela não queria falar, ela só chorava. Depois de 10, 15 minutos, ela parou de chorar. E aí, minha esposa foi perguntar novamente, por que você estava chorando, não foi orar lá com o Luciano? Sabe o que ela disse? Eu perdi meu pai com 6 anos de idade, eu tenho medo de perder outro. Aí eu abracei ela e falei assim, ó, filha, eu preciso ir ao Brasil, porque eu quero resgatar muito mais meninas, e eu preciso de mais recursos, eu preciso ir à minha terra, mas fala lá na sua escola que o seu pai brasileiro vai vir, porque nós vamos morar aqui muito tempo nesta terra. Aí, era meia-noite, eu ia pegar o ônibus do Camboja para a Tailândia, eu ia pegar um ônibus 1h da manhã. Quando era meia-noite e pouco, eu estava saindo para ir para a rodoviária, ela chegou e falou, eu quero levar meu pai na rodoviária também. E aí ela veio, irmãos. Então Deus transformou a vida desta menina. Só que ela já foi abusada na infância dela. Ela não tinha os pais ali para proteger ela, mas hoje ela tem. Jesus entrou na vida da Panete também, irmãos. A próxima foto. Essa aqui é Saraipau. Parece que até um nome de oração em línguas, é um nome diferente. Saraipau. Irmãos, aqui eu estou falando o nome, mas vocês não têm noção. Levou meses para me decorar o nome delas. Porque é muito difícil, irmão. E eu já tenho uma memória que é uma beleza. Irmão, Saraipau, olha, um dia, a Saraipau chegou, 7 da manhã, começou a chorar, irmãos. Olha a alma dessas crianças, começou a chorar. E aí, eu falei, Andressa, a Saraipau está lá na área chorando, vê se ela está com uma dor, algum negócio. Irmão, sabe qual que era a dor da Saraipau? Sabe por que ela estava chorando? Olha só a alma, irmão, ferida dessas crianças. Ela acordou, ela queria acordar um dia como a Rebeca acorda, do lado do pai e da mãe. Ela falou assim, hoje eu vejo o que é ter uma família, mas eu nunca tive. Eu vejo como vocês são com a Rebeca, e a Rebeca é com vocês. E aí a próxima foto, irmãos, quando ela falou aquilo, partiu meu coração, irmãos. Ela estava chorando. A próxima foto. A Andressa daí abraçou ela, nós falamos, nós tentamos ministrar até na alma dela, né? Usando a psicologia. Olha, Saraipau, você agora tem uma família. Jesus enviou uma família lá do Brasil aqui para ser os seus pais. Você é nossa filha, como a Rebeca agora. Eu sei, irmãos, disso, mas eu também sei que somente o Espírito para entrar na alma dessas meninas. Agora imagine, irmãos, essas meninas crescerem na presença de Deus. Elas vão curar muitas cambojanas. Deus irá usá-las de uma forma poderosa para ministrar sobre a vida daquelas outras crianças. A próxima foto. Irmãos, essas aqui são as 3. Em janeiro eu estava orando para vir recurso, aí chegou essas 3. E depois tem mais 3, tem mais 2 ali que eu vou mostrar a foto, e tem uma que não está na foto. Essas aqui são as 3. Irmãos, estava perdido no vilarejo. Elas chegaram, não é com uma mala, elas chegaram com uma sacolinha de plástico. Elas estavam com a roupa só do corpo. Elas chegaram em casa descalço. Eu tenho essa foto aqui, que tem o corpo inteiro, o pé delas todos rachados e sujos. São princesinhas, irmãos, só que estavam perdidas, mas Jesus também entrou na vida delas. Olha a próxima foto. Aqui já tem elas recebendo roupa. E a próxima foto, está faltando mais uma aqui, são 6. Aquelas já estão com uniforme, todas alegres, indo para a escola, porque o nosso objetivo é levar elas para o céu, é passar Jesus para elas, mas
Eu sei que dessas meninas vão surgir pastoras e missionários, mas eu sei que dessas meninas podem surgir também médicas, empresárias, dentistas, pode surgir. Por isso então que o que Jesus faz é 100%. Jesus vai resgatar a vida delas, mas também vamos dar uma vida digna. Elas vão estudar aqui nesta terra também como qualquer outra criança. Próxima foto. Um dia, 7 da manhã, eu vi essas duas meninas novas, eu peguei elas, sem ninguém falar, elas lendo a Bíblia. Essa é a Bíblia na linguagem do cambojano. Irmãos, eu fiquei muito alegre, porque as meninas estavam perdidas lá no vilarejo, agora estão ouvindo sobre Jesus, e na casa estão seguras. Próxima foto. Aqui é o David. Irmãos, o David, esse menino é muito especial. Muito especial. Só que quando o casal de missionário, antes do Igor e da Andressa chegarem lá, o casal de missionário mandou um recado: pastor, eu fui no vilarejo pegar uma menina, tivemos que trazer o irmãozinho delas. Aí eu fiquei preocupado, eu falei: quantos anos tem? Na época o David parece que tinha 11 anos. Eu falei: mas 11 anos? Olha, o governo não permite menino morar com meninas, e menino com menina pode dar problema daqui a pouco tempo, eles não podem ficar juntos. Irmãos, eu só estava pensando no âmbito natural, de segurança, tudo. E aí eu fui para o Camboja, eu falei: não podem, não. Eu estava enfático em falar para esse menino, por enquanto, voltar para o vilarejo, porque não poderíamos ficar com o menino lá na casa, que a casa é só de menina. Só que daí quando eu chego lá, o casal de brasileiros que estavam lá falou: pastor, aqui está o David. Aí eles me falaram que o David, a primeira vez que ouviu falar de Jesus, o casal de brasileiros falou: a história de Jesus, se vocês quiserem conhecer, está aqui no livro de João. Eles falaram que o David, esse menino, sentou no chão e leu todo o livro de João, irmãos, num fôlego só, sem ir ao banheiro, sem sair, sem se distrair. Um menino lá no meio, perdido, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Quando eles me contaram isso, dessa sede de conhecer Jesus, eu me quebrantei, eu falei: olha, Deus vai abrir as portas para abrir uma outra casa só de meninos, mas por enquanto ele pode ficar. Então já tem mais 3 meninos, total tem 4 meninos na casa. Irmãos, escute o que eu vou te falar. O David vai ser um grande pastor no Camboja. Sabe por quê, irmãos? Eu me batizei com 11 anos. Com 11 anos o David foi para lá. Eu creio que o Igor e a Andressa batizaram o David também, não foi? Irmãos, aonde que eu vou, eu estou levando o David. Tudo que eu falo para ele fazer, ele faz com excelência. Tudo ele faz com excelência. 13 anos, daqui 5 anos ele completa 18. Eu creio que ele já vai vir para o Brasil testemunhar o que Deus está fazendo no país dele. Próxima foto. Aqui é uma escada, né? Com a maioria. Tem crianças que estão faltando, mas a maioria está aqui, né? Esses aqui são os nossos filhos. Eu que tirava sarro de quem? Dos meus amigos que tinha 3, 4 filhos. Que eu achava que eu só ia ficar com a Rebeca. Hoje tem 15. Só que eu entrei, irmãos, agora é para se molhar. Em breve vão ter 30. Em breve vão ter 50. Em breve vão ter 100. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus tem pressa na obra. Ele está às portas. Eu amo estar no Brasil, eu amo estar com a minha mãe. Só que esses dias eu estava falando com a minha mãe, ali no Paraná: mãe, um dia lá no céu não vai ter mais despedidas. Então, mãe, nós vamos estar junto o resto da vida, só que enquanto eu estou aqui, Jesus me escolheu para ir às nações. O Camboja tem 1% de cristão, irmãos. 1% de cristãos. E quantas vezes eu já pensei em voltar para o Brasil, mas aí eu olho para a realidade. Como é que eu volto, irmãos? Eu louvo a Deus, porque Deus colocou igrejas como essa na minha vida,
Porque igrejas como essa, o carinho de vocês, o que eu já recebi de vocês, de carinho, do pastor Diego, do pastor Fábio, esses dias eu estive em Curitiba com o pastor Fábio, todo esse carinho, irmão, sabe o que Deus me mostra? Você não está sozinho, você tem amigos aqui, então vai. E agora outubro então, eu retorno. E escute isso, irmãos, num futuro bem próximo. Já tem uma menina lá de 16 anos, a Panete tem 16, tem outra que tem 16, que já está cantando na igreja. Em breve essa menina já vai poder vir ao Brasil, depois de 18 anos a gente já pode batalhar para ela tirar o visto, para ela vir ao Brasil, testemunhar o que Jesus fez na vida dela. Agora, irmãos, sem ir ao banheiro, coloque-se em pé, por favor. Nós vamos orar nesta noite. Irmãos, quando você fala de Jesus para uma pessoa, sabe o que está acontecendo? Quando você ajuda uma pessoa, sabe o que está acontecendo? Jesus está na terra através de você. Deixa eu te dizer algo. Jesus caminhou em carne e osso, depois ele foi aos céus. Agora a Bíblia diz que Deus é Espírito, um dia o nosso corpo vai ser glorificado como o dele, mas por enquanto ainda não é. Sabe o que eu quero te dizer, irmãos? Que nós temos corpo, carne, osso, sangue, só que Deus é Espírito. Espírito, para agir nesta terra, ele precisa de corpo. Esse é um princípio, é uma lei que rege o nosso planeta. Nenhum espírito fala. Por isso que até os terreiros de macumba desce o espírito lá e começa a falar. Nós sabemos que são os demônios que desce lá, começa a revelar a vida lá daquele morto, está mandando um recado lá no centro espírita, a pessoa começa a chorar, é verdade, mas o demônio sabia da vida daquela pessoa, por isso que está ali enganando aquela outra. Olha, eu trouxe um recado do fulano para você. O que eu quero dizer com isso também? Lá no começo da Bíblia, o diabo queria conversar com Eva, mas não tinha como, porque ele era espírito. E espírito para conversar aqui na terra tem que ter corpo. Então o diabo começou a olhar de um lado para o outro. Aí o diabo olhou e falou, não tem sogra ainda, então eu vou entrar na cobra mesmo. Estou brincando, irmãos. Estou brincando, irmãos. Os irmãs, me perdoem, é brincadeira. Minha esposa está aqui, eu tenho um ótimo relacionamento com a minha sogra. Isso aqui é só para distrair, irmãos. Mas os irmãos devem ter falado, tá vendo, amor? Até ele sabe disso. Eu não quero trazer contendas, irmãos, mas deixa eu acabar aqui, vocês estão me distraindo. Aí, irmãos, o diabo olhou e falou, eu preciso conversar com Eva, mas não tem ninguém. Então vou entrar na serpente. O espírito entrou na serpente, a serpente começou a falar. Irmãos, deixa eu te falar, serve para o mal, serve muito mais para o bem. Sabe por quê, irmãos? Eu, limitado, com dores, com frio, com calor, pecador, mas quando eu começo a me disponibilizar na presença de Deus aqui na terra, eu falo assim, Espírito Santo, que nós falamos desde o início, o Senhor pode entrar na minha vida. Então o Espírito, ele entra num corpo, aí essa dupla, ninguém para. Então quando você começa a compartilhar de Jesus para o seu vizinho, na sua cela, sabe o que está acontecendo? Jesus está ali usando o seu corpo. Os anjos queriam esse privilégio, mas não foram dados a eles. Os anjos foram dados a ordem para quê? Para nos proteger. Só que para falar do nome de Jesus, Ele escolheu nós como a sua imagem e semelhança. Por que eu estou rodeando, pastor?
Porque você não pode viver da mesma forma com o Espírito Santo dentro de você. Pedro foi o apóstolo que deu mais bola fora que nós conhecemos, mas ele não tinha um Espírito. Depois do Espírito, ele nunca mais deu bola fora. Depois do Espírito Santo, uma pregação, converteram-se 3.000 pessoas. Tem pessoas que pregam, mas olha, Jesus teve paciência com Pedro e tá. Só que Pedro não usufruiu desse amor de Jesus. Pedro, quando recebeu o Espírito Santo, ele criou vergonha na cara. Pedro, quando recebeu o Espírito Santo, irmãos, ele chegava para o coxo e falava, eu não tenho dinheiro, mas levanta e anda. Pedro, quando recebeu o Espírito Santo, agora ele teve oportunidade de negá-lo. Só que ele falou, eu não sou digno de morrer como ele. Crucifique-me de cabeça para baixo. Então, irmãos, o Espírito Santo está aqui nesta noite. Você crê nisso? Todos fechem os olhos, por favor. Eu preciso fazer uma oração. Tem alguém aqui que entrou nesta noite, que foi convidado, e que nunca se posicionou como um cristão, na presença de Deus. Você foi convidado para assistir um culto, e algo diferente mexeu no seu coração. Sabe o que eu quero te dizer? Esse algo diferente é o Espírito Santo já transformando o seu ser. Só que para isso, nós queremos reafirmar isso perante Deus, fazendo uma oração pela sua vida. Então, todos com os olhos fechados, eu gostaria de saber, se você aqui é um visitante, nunca tomou um passo desse, e você queria, a partir desta noite, aceitar, reconhecer Jesus como seu Salvador, e você queria reafirmar publicamente que você quer, de fato, Jesus. Então, se você nunca tomou essa decisão antes, e você quer tomar nesta noite, aonde você estiver, levante a sua mão bem alto, que eu quero orar pela sua vida. Deus está aqui. Não estou te chamando para ser um religioso ou pertencer a uma denominação. Eu quero te convidar para pertencer ao reino de Deus. Então, a última vez, se você quiser assumir esse posicionamento perante Deus, levante a sua mão bem alto, que eu quero orar pela sua vida. Tem pessoas ali levantando as mãos. Eu gostaria de orar. Aí aonde mesmo você estiver, você que quer tomar esse passo de fé, coloque a mão no seu coração. Aqui outro irmão levantando a mão, coloque a mão no seu coração, onde você estiver, e em sinal de unidade, toda a igreja, coloque a mão no coração e repita comigo, esta oração junto com os nossos irmãos, repita comigo, Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, eu reconheço que sou pecador, e preciso de Ti, Senhor Jesus, eu aprendi nesta noite, que o Senhor desceu à terra, por amor a mim, o Senhor foi à cruz, por amor a mim, por isso, Senhor Jesus, nesta noite, publicamente, eu assumo um compromisso, eu entrego o meu espírito, a minha alma e o meu corpo a Ti. Eu renuncio tudo que eu fiz no passado, tudo que foi ligado no passado, através do pecado, eu renuncio agora, e eu declaro que a partir desta noite, o meu Deus se chamará Jesus. Eu abro as portas do meu coração, entre em minha vida, em nome de Jesus, amém.
Aqui, irmãos, Deus fez algo novo em algumas vidas aqui nesta noite. Agora, continue tendo conexão, intimidade com o Espírito Santo lá na sua casa. E eu louvo a Deus pela história, por esse ministério. Eu sei que nós vamos resgatar muitas dessas meninas. Muitas dessas meninas. Eu tenho falado em algumas igrejas de amigos. Talvez você tenha o sonho de ir para o Camboja. A minha oração é que um dia você vai conhecer essas meninas. Embora um dia eu quero trazê-las ao Brasil, isso pode acontecer. Mas se você sentir no coração e quiser ser um conosco nesta missão, é muito simples. Sabe o que eu estou falando para os meus amigos? Uma oferta mensal de R$30 por mês, no período de 1 ano. O total, R$360. Com R$30 é um lanche com um refrigerante aproximadamente. Se você for fiel durante 1 ano, você vai estar sendo um comigo e com a minha esposa nesta obra. Olha só, irmãos, na história, se eu não me engano, de Napoleão, um dos generais, isso é história, isso é verdadeiro. O inimigo de um determinado imperador naquela época, ele foi combater um exército, e ele sabia que esse exército era imparável. Só que aí ele teve uma estratégia: vamos descobrir onde o caminhão de mantimentos está levando para os soldados, para o exército deles. Vamos abater os caminhões de alimentos. A comida não vai chegar aos soldados e eles vão morrer. Isso aconteceu na guerra. O que aconteceu? Eles destruíram o mantimento daqueles soldados, e os soldados se enfraqueceram e foram vencidos naquela batalha. Agora, o que eu quero dizer com isso? Deus está à frente desta obra, independente da ajuda ou não. Mas às vezes tem pessoas que querem participar, tem jovens, tem adolescentes que querem participar. É muito fácil. O que você vai fazer? Você coloca Camboja, R$30, entrega aqui na tesouraria para os irmãos, para a igreja, para o pastor Diego. Eles vão juntar esse recurso e vão enviar para lá. Eu estou voltando para lá em outubro, no máximo ano que vem eu já quero ter a casa masculina. Aí eu queria ser missionário, eu queria estar lá. Desta forma você está sendo um comigo. Eu não estou te dando uma despesa de R$30, eu estou te dando o privilégio de um dia chegar no céu comigo e as cambojanas agradecer a vocês por ter nos ajudado a estarem lá. Então isso não é despesa, isso é você e Deus. Estou te dando o privilégio de amar essas crianças, e nós podemos resgatar mais dessas crianças, porque eu tenho certeza, irmãos, que virão muitas crianças para a honra e glória de Jesus. Mas para isso, estou compartilhando com os meus amigos. Se você sentir no coração, ali tem a maquininha. Se você tiver o cartão, você já pode passar 12 vezes para seu ano inteiro, você não precisar ir ao banco. Ou se você for passando para a igreja normal, a igreja vai repassar. Vocês podem ter certeza, irmãos, que Deus será glorificado no Camboja. Deus será glorificado no Camboja.